Você já parou para pensar o que uma pessoa poderia fazer para conseguir ser condenada a passar o resto de sua vida confinada em uma instituição de correção penal? No vídeo de hoje, irei mostrar a história que deu a condenação da primeira mulher da história a receber essa sentença. Mas antes, eu sei que você não está inscrito, então já se inscreve aqui no canal. É só clicar no botão vermelho aqui embaixo de inscreva-se, que você já vai estar entrando para o clube do diário. Catherine Knight nasceu em 24 de outubro de 1955, em Tenterfield, Nova Gales do Sul, Austrália. Foi criada em um ambiente familiar não convencional e disfuncional. Sua mãe, Barbara Hogan, tinha sido casada com Jack Hogan e viveu com ele na pequena cidade de Aberdeen, na Nova Gales do Sul. Barbara e Jack tiveram 4 filhos antes de Barbara começar um relacionamento adúltero com Ken Knight, um amigo e colega de trabalho de seu marido. As famílias Hogan e Knight eram bem conhecidas na cidade rural conservadora e o caso causou um grande escândalo. A reação local forçou Barbara e Ken a deixar Aberdeen e se mudarem para Murray. Nenhum de seus 4 filhos foi com ela. Os 2 meninos mais velhos continuaram morando com o pai, enquanto os 2 filhos mais novos foram enviados a serem criados por uma tia em Sydney. Barbara teve mais 4 filhos com Ken, incluindo um par de meninas gêmeas, nascida em 1955 em Tenterfield. Catherine Knight era a mais nova dessas gêmeas. Em 1959, quando Catherine tinha 4 anos, Jack Hogan morreu e seus 2 filhos que moravam com ele foram morar com Barbara e Ken. O pai de Catherine era um alcoólatra que abertamente usava a violência e intimidação para estuprar sua esposa Barbara até 10 vezes por dia. Bárbara, por sua vez, costumava contar às filhas detalhes íntimos de sua vida sexual e o quanto ela odiava sexo e homens. Mais tarde, quando Catherine reclamou para a mãe que um de seus parceiros queria que ela participasse de um ato sexual que ela não queria realizar, Bárbara disse-lhe para aguentar e parar de reclamar. Catherine afirma que ela foi frequentemente agredida sexualmente por vários membros da família, que se estenderam até os seus 11 anos. Quando ela estudou no colegial de Muswell Brook, a garota se tornou uma solitária e é lembrada pelos colegas de classe como uma valentona que brigava com crianças pequenas. Ela agrediu pelo menos um garoto na escola com uma arma e foi ferida por um professor, que posteriormente foi acusado de ter agido em legítima defesa. Por outro lado, quando não estava com raiva, a menina era uma estudante modelo e muitas vezes ganhava prêmios por seus bons comportamentos. Ao deixar a escola aos 15 anos, sem ter aprendido a ler ou a escrever, ela acabou conseguindo um emprego como cortadora em uma fábrica de roupas. 12 meses depois, ela partiu para iniciar o que chamava de emprego dos sonhos, cortando miudezas no matadouro local. Lá, ela foi rapidamente promovida a desossar e recebeu seu próprio conjunto de facas de açougueiro. Em casa, as facas ficavam penduradas em sua cama para que sempre estivessem com fácil acesso se ela precisasse delas. Em 1973, Catherine conheceu David Stanford Kellett. David perdeu seu melhor amigo, morto à sua frente em um acidente de manobra. E mais tarde, ele estava presente quando um trem atingiu um ônibus escolar em Kempsey, matando 6 crianças em 1968. Ele ajudou a resgatar os feridos e a remover os corpos. Seu consumo de álcool pesado foi atribuído a esses incidentes. Foi aí que ele e Catherine se tornaram amigos de bebedeira. Seu comportamento se deteriorou e ele acabou perdendo o emprego.
mas logo conseguiu um emprego no matadouro em Aberdeen, onde se tornou amigo íntimo do irmão de Catherine. Depois que ele começou a namorar Catherine, ele também ocasionalmente fez parceria com sua irmã gêmea. Frequentemente, se Kellet brigasse, Catherine entraria e o apoiaria com os punhos. Em Aberdeen, ela era bem conhecida por ameaçar fisicamente qualquer um que se aproximasse dela. Por fim, Catherine e Kellet acabaram se casando em 1974. Mas com frequentes bebedeiras e Catherine sempre se mostrando muito violenta, sua mãe acabou dando um conselho para seu recente genro. É melhor você sair dessa ou ela vai te matar. Mexa com ela do jeito errado ou faça a coisa errada e você está fudido. Nunca pense em brincar com ela ou trair ela, ou ela vai te matar. Ela me disse que está com alguma coisa solta. Tem um parafuso solto em algum lugar. E essa tentativa prevista por sua mãe veio já na noite de núpcias. A recém-casada senhora Kellet tentou estrangular seu marido David após terem relações sexuais. O casamento sempre foi marcado ao fracasso. E um dia ela queimou todas as roupas do marido e o acertou com uma frigideira na cabeça, simplesmente porque ele chegou em casa tarde de uma competição de dardos. Ele tentou fugir da esposa chegando na casa de um dos vizinhos, que acabou chamando a polícia. David veio a desmaiar e foi tratado com traumatismo craniano, e chegou até a denunciar a esposa. Mas Catherine, ardilosa, mudou seu comportamento para agradar o marido e o mesmo acabou retirando as acusações contra ela. Em maio de 1976, nasce o primeiro filho de Catherine com David, uma menina chamada Melissa Ann. Mas, com o casamento fracassado, David abandona Catherine por outra mulher e se mudam para outra cidade. Claramente perturbada, Catherine foi vista pelas ruas com sua filha recém-nascida no carrinho. A mãe empurrava a filha com tanta estupidez que as pessoas na rua chamaram a polícia. Catherine acabou internada no Hospital St. Elmo, após ser diagnosticada com depressão pós-parto. Depois de 2 meses, ela foi liberada deste hospital. Então, Catherine pegou sua bebê e a colocou nos trilhos do trem pouco antes de o mesmo passar, e lá deixou a filha para morrer. Em seguida, roubou o machado e foi até o centro da cidade, ameaçando matar diversas pessoas que passavam por ela. Um homem, conhecido no distrito como Velho Ted, que andava perto da linha férrea, encontrou e resgatou Melissa, apenas alguns minutos antes da passagem do trem. A mãe foi presa novamente e levada ao Hospital St. Elmo, mas, aparentemente considerada recuperada, saiu do hospital no dia seguinte. Alguns dias depois, Catherine cortou o rosto de uma mulher com uma de suas facas e exigiu que ela a levasse a Kingsland para encontrar Kellet. A mulher escapou depois que pararam em um posto de gasolina. Mas quando a polícia chegou, Catherine havia tomado um jovem como refém e o estava ameaçando com a faca. Ela foi desarmada quando a polícia a atacou com vassouras e, por fim, foi internada no hospital psiquiátrico de Morisset. Catherine disse às enfermeiras que ela pretendia matar o mecânico no posto de gasolina, porque ele consertara o carro de Kellet, o que lhe permitira sair, e depois ela mataria o marido e a mãe dele quando ela chegasse em Kingsland. Quando a polícia informou Kellet do incidente, ele deixou sua namorada e se mudou para Aberdeen com sua mãe, para apoiar Catherine. Catherine foi libertada em 9 de agosto de 1976, sob os cuidados de sua sogra e junto com Kellet. Mudou-se para Woodbridge, um subúrbio de Brisbane, onde conseguiu um emprego nas fábricas de carnes de Dean Moore, nas proximidades de Ipswich. Em 6 de março de 1980, eles tiveram outra filha, Natasha Marin. Em 1984, Catherine deixou Kellet e se mudou, primeiro para a casa dos pais, em Aberdeen,
depois para uma casa alugada na vizinha Marshville. Embora tenha retornado ao trabalho no matadouro, ela machucou as costas no ano seguinte e recebeu uma pensão por invalidez. Não precisando mais alugar acomodações perto de seu trabalho, o governo acabou dando a ela uma residência da Comissão de Habitação em Aberdeen. Em 1986, ela conheceu David Saunders e eles passaram a morar juntos. Mas Saunders continuou mantendo seu antigo apartamento à disposição, pois eles brigavam muito e quando isso acontecia, ele ficava no apartamento. Em 1987, com um ataque de ciúmes, ela cortou a garganta de seu cachorro na frente de Saunders para lhe mostrar o que aconteceria se ele a traísse. E em seguida, como uma outra forma de aviso, ela o acertou na cabeça com uma frigideira. Em 1988, ela deu à luz a sua terceira filha, Sarah, o que fez com que Saunders lhe desse uma casa. Ela decorou a casa toda com pele de animais, caveiras, chifres, armadilhas de animais enferrujadas, jaquetas de couros, botas velhas, facões, entre outras armadilhas. Nenhum espaço, incluindo os tetos, foi deixado descoberto. Após uma discussão em que ela acertou Saunders com um ferro de passar antes de esfaqueá-lo no estômago com uma tesoura, ele voltou para sua cidade, mas quando voltou para casa descobriu que ela havia cortado todas as roupas dele. Saunders tirou uma longa licença de serviço e se escondeu. Catherine tentou encontrá-lo, mas ninguém admitiu saber seu paradeiro. Vários meses depois, Saunders voltou a ver a filha e descobriu que Catherine tinha ido à polícia e injustamente disse a eles que tinha medo dele. Eles emitiram a ela uma ordem de violência contra ele. Em 1990, Catherine engravidou do ex-colega de matadouro John, de 43 anos, e deu à luz no ano seguinte a um menino chamado Eric. O relacionamento deles durou 3 anos, antes que ela o deixasse por um homem com quem estava namorando há algum tempo, John Price. John Charles Thomas Price, nascido em 4 de abril de 1955, era casado, teve 3 filhos de seu casamento, mas acabou tendo um caso com Catherine. Ele estava ciente da violenta reputação de Catherine quando ela se mudou para sua casa em 1995. Seus filhos gostaram dela. Ela estava ganhando muito dinheiro trabalhando nas minas locais. E além de discussões violentas, a princípio, a vida era um buquê de rosas. Em 1998, Catherine e Price brigaram por sua recusa em se casar com ela. Em retaliação, ela filmou itens que ele supostamente roubou do trabalho e enviou a fita ao chefe. Embora os itens fossem kits médicos desatualizados que ele havia retirado da gorjeta da empresa, Price foi demitido do cargo, que ocupava por 17 anos, pois seu chefe acabou não tendo o que fazer. No mesmo dia, ele a expulsou e ela voltou para sua casa. Alguns meses depois, Price reiniciou o relacionamento, embora agora ele se recusasse a permitir que ela se mudasse com ele. Em fevereiro de 2000, uma série de ataques a Price culminou com Catherine esfaqueando-o no peito. Finalmente farto, ele a expulsou de casa e em 29 de fevereiro ele pediu uma ordem de restrição, na tentativa de mantê-la longe de si e de seus filhos. Naquela tarde, Price disse a seus colegas de trabalho que se ele não voltasse ao trabalho no dia seguinte, seria porque Catherine o havia assassinado. Apesar dos pedidos de que Price não voltasse para casa, ele afirmou que temia que Catherine matasse seus filhos se isso ele não fizesse. Price então chegou em casa e descobriu que Catherine, embora não estivesse lá, havia mandado as crianças embora para dormir na casa de um amigo. Ele passou a noite com seus vizinhos, antes de voltar para casa e ir dormir por volta das 11 horas. No início daquele dia, Catherine havia comprado lingerie preta, nova. Mais tarde, ela chegou então à casa de Price enquanto ele dormia.
e ficou assistindo televisão por alguns minutos, antes de resolver tomar um banho. Ela então acordou Price e eles fizeram sexo, e ele acabou adormecendo. Às 6 horas da manhã do dia seguinte, o vizinho ficou preocupado com o fato de o carro de Price ainda estar na garagem. E quando ele não chegou ao trabalho, seu empregador enviou um trabalhador para ver o que havia de errado. Tanto o vizinho quanto o trabalhador tentaram bater na janela do quarto de Price para acordá-lo, mas alertaram a polícia depois de perceber que havia sangue na porta da frente da casa. A polícia chegou por volta das 8 da manhã, arrombando a porta dos fundos. A polícia então encontrou o corpo de Price, com Catherine em coma por tomar uma grande quantidade de comprimidos. Ela esfaqueou Price com uma faca de açougueiro enquanto ele dormia. De acordo com as evidências de sangue, ele acordou e tentou acender as luzes antes de tentar escapar, enquanto Catherine o perseguia pela casa. Ele conseguiu abrir a porta da frente e sair, mas tropeçou de volta para dentro ou foi arrastado de volta para o corredor, onde finalmente morreu depois de sangrar. A autópsia de Price revelou que ele havia sido esfaqueado pelo menos 37 vezes, na frente e nas costas do corpo, com muitas das feridas se estendendo para órgãos vitais. Várias horas após a morte de Price, Catherine o esfolou e pendurou sua pele em um gancho de carne em uma porta da sala de estar. Ela então decapitou Price e cozinhou partes do corpo dele, servindo a carne com batata assada, abóbora, beterraba, abobrinha, repolho, abóbora amarela e molho em 2 configurações na mesa de jantar, junto com notas ao lado de cada prato, cada um tendo o nome de um dos filhos de Price. Ela estava se preparando para servir as partes do corpo dele aos filhos. A cabeça de Price foi encontrada em uma panela com legumes. A oferta inicial de Catherine de se declarar inocente de homicídio culposo foi rejeitada, e ela foi processada em 2 de março de 2001, sob a acusação de assassinar Price, a qual apresentou uma alegação de inocência. O julgamento foi muito conturbado. Vários membros do júri tiveram de ser dispensados devido às imagens fortes da cena do crime apresentadas pela acusação. E após muito discutirem, o juiz do caso disse: "Esse foi um crime muito assustador, quase além da contemplação em uma sociedade civilizada." E com isso, Catherine Knight foi sentenciada à prisão perpétua. O juiz ainda se recusou a fixar um período de liberdade condicional e ordenou que seus documentos fossem marcados como "nunca serão libertados." E com isso, Catherine teve um surto de raiva, tendo de ser sedada, e acabou se tornando assim a primeira mulher da Austrália a receber essa sentença. Este foi mais um caso terrível de pessoas que foram ao extremo por motivos banais. Neste caso, Catherine era movida por inseguranças e ciúmes, o que a levou para a cadeia para o resto de sua vida. Mas você, acredita que esta sentença foi justa ou não? Me conte aqui nos comentários e até o próximo vídeo.